E queridos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos tentar tirar uma dúvida que talvez muita gente tenha, que é entender como que os autores bíblicos sabiam das coisas que Deus fazia quando ninguém estava olhando. É fácil você entender que Deus faz alguma coisa pensando neles lá na época, né? Quando caía fogo do céu, ok, eles estão vendo fogo cair do céu, não é uma coisa comum. Deus diz que foi ele que fez, então foi ele que fez, ótimo. Mas às vezes a Bíblia diz que Deus faz algumas coisas que não são visíveis. A gente vai ler hoje aqui um trecho na Bíblia que exemplifica o que eu estou falando. Vamos ler um trecho de 2 Crônicas, capítulo 36. Se você puder e quiser, na sua casa, se puder, pausa o vídeo agora e dá uma lidinha do verso 11 até o verso 21. Eu ia ler aqui, mas acho que o vídeo ia ficar um pouco grande. Talvez fosse perder um pouco o foco. Eu vou optar por não ler aqui. Mas se você puder ler aí, 2 Crônicas, capítulo 36, que é o último, versículo 11 até o 21. Se você não puder ler, eu vou fazer um brevíssimo resumo, tá bom? Esse trecho fala sobre o último rei de Judá, antes do exílio, e vai dizer, de forma resumida, que o povo, o rei e a elite, que eram sacerdotes, funcionários, enfim, da elite, todos eles, ou a maioria deles, se voltou contra o Senhor, procedeu de forma ruim. Vai dizer, inclusive, que os israelitas, não só esses, mas alguns que vieram antes deles também, expuseram aqueles profetas que Deus enviou para eles ao ridículo, maltrataram profetas, etc, etc. E Deus traz um rei de uma outra nação, traz o rei Nabucodonosor, que era o rei babilônio, e aí ele destrói Jerusalém, ele destrói o templo de Deus que ficava lá, rouba os utensílios e leva as pessoas que não morreram à espada, né? Ele leva esse restante que não morreu para o exílio. Então ele chega lá, leva principalmente a elite dos judeus, intelectual, religiosa, econômica, enfim, leva eles para Babilônia. E eles ficam lá muitos anos, muitos anos. Versículo 21 vai dizer 70 anos, né? Não sei se realmente foram 70 anos. Eu não sei se o versículo quer dizer que o exílio durou esse tempo, ou se o versículo quer dizer uma outra coisa, se é um papo para um outro momento. Mas o fato é, os israelitas foram desobedientes a Deus. Deus trouxe um rei de um outro exército, que matou muitos, homens, mulheres, crianças, idosos. E eles foram, os que não morreram foram para o exílio. E aí, a Babilônia, como reino hegemônico, acaba caindo para os persas. O Império Medo-Persa derrota o Império Babilônico. E vamos ao versículo 22, agora. Beleza? Então, 2 Crônicas 36, versículo 22, vai dizer assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Eu, Rodrigo, confesso que eu não conheço nenhuma evidência arqueológica de que esse decreto tenha existido, mas pode ser que ela exista, e mesmo se não existir, não quer dizer que o decreto não foi feito, tá bom? Mas adoraria ter essa informação, mas não tem. Mas tudo bem. Agora, a pergunta fica, né? Como é que o autor desse trecho aqui sabia, né? Como é que ele sabia que o Senhor tocou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação? Como é que ele sabia disso? Como é que ele sabia o que Deus fez no interior, no íntimo de Ciro, rei da Pérsia? E aí, a resposta que eu vou propor para essa pergunta, ela vai responder não só essa pergunta, mas talvez amplie bastante a nossa visão quanto às coisas que acontecem, inclusive nas nossas vidas também, tá? E aí, a palavra-chave aqui
é uma que talvez você já tenha ouvido falar, mas com um outro significado, ok? Que eu vou apresentar aqui de uma outra forma, que é a palavra cosmovisão. Cosmovisão. Como que o autor sabia o que Deus fez no coração de Ciro, rei da Pérsia? Simples, vamos... É simples desde que a gente tenha uma outra visão sobre o tema. Muito bem. Vamos então olhar por uma outra perspectiva para o que aconteceu. Então, o fato é que os israelitas foram levados para o exílio pelo rei babilônico, ficaram ali durante vários anos, e depois o rei persa libertou eles e mandou eles de volta para a terra deles, Jerusalém. Esse é o fato, ok? E vamos lá. Deus já tinha prometido para o povo, com o qual ele fez uma aliança, que se o povo desobedecesse a Deus e se rebelasse contra ele, contra a aliança, eles seriam levados para o exílio. Isso foi dito por Deus. O próprio Deus também disse que se eles estivessem distantes de Israel, do templo, etc., se arrependessem, voltassem para Deus e voltassem a ser aquele povo obediente a Deus, que temia o Senhor, ele também traria eles de volta. Então, Deus disse uma coisa e também disse a outra coisa. Já tinha dito isso lá atrás. E aí, cumpre-se o tempo e que os israelitas precisariam ficar no exílio. E, de repente, um belo dia, o rei da Pérsia acorda e decide mandar os judeus de volta para Jerusalém. Quem será que está por trás disso? Vocês entendem que quando você olha por essa perspectiva, é óbvio quem é que está por trás disso? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, assim, o autor do texto pode ser que tenha recebido alguma revelação extraordinária de Deus e Deus falou assim, ó, eu fui no coração de Ciro, toquei no coração dele e mandei vocês de volta para Jerusalém, então escreva isso. Pode ser, pode ser. Eu não estava lá para ver como é que esse texto aqui foi escrito, beleza? Pode ser. Mas o que é mais provável e muito mais fácil é que o autor desse texto aqui soubesse do que eu estou falando, da aliança que Deus tinha com o povo de Israel e entendesse claramente os acontecimentos à luz do agir de Deus que ele inferiu, e inferiu corretamente, óbvio. Tipo assim, é óbvio, né? Depois que você entende o macro, fica óbvio quem é que está por trás disso. Então, assim, o desafio para eles na época, ao entender o que acontecia, se resumia em conhecer a lei e conhecer a história do próprio povo e entender, somando essas duas coisas, de que forma Deus estava agindo na história do povo de Israel. Hoje em dia, não basta só isso, né? Porque aqui eu estou inferindo que você que está me assistindo é um cristão, provavelmente, ou quer entender um pouco mais sobre a cosmovisão cristã, né? E hoje em dia não basta só isso, né? Porque a gente tem todos esses escritos, que a gente chama de Antigo Testamento, mas a gente também tem o nascimento de um ser muito importante na história humana, chamado Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que ele nasce, ou encarna, né, melhor dizendo, enfim, a partir do momento em que ele passa a existir na figura de Jesus Cristo nessa terra, morre, ressuscita e ascende aos céus, a partir desses acontecimentos, uma virada de chave muito grande acontece. Então, a gente tem muita coisa para estudar a partir disso. Mas Deus não muda. Então, todas as lições que a gente puder tirar sobre Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, e forem corretamente contextualizáveis e aplicáveis para hoje, vão se aplicar para hoje. Então, um vídeo que eu fiz aqui um bom tempo atrás, em que eu passei rapidamente pela história de José, lá do Gênesis, que no fim do livro de Gênesis, no capítulo 50, para que você que não conhece a história, leia, José olha para os irmãos dele, que tinham vendido ele como escravo anos antes. Depois da morte do pai, José olha para eles, vê que eles estão com medo. Os irmãos dizem, tipo assim,
por favor, seu pai pediu que você não fizesse mal a nós e tal. E José vira e fala, não estou em lugar de Deus, ok? E o Senhor transformou o mal que vocês fizeram a mim em bem. Então, lição que a gente pode tirar, contextualizar e aplicar para hoje. O Senhor é o Deus que transforma o mal em bem. Assim como ele fez com José, ele faz até hoje. Então, um exemplo do que eu estou dizendo, dessa cosmovisão que pode ser aplicado sim, né? Eu não sou o juiz perfeito para dizer o que pode ser aplicado e o que não pode. Então a gente tem que ter calma, tem que ter cuidado. Mas se você vivencia alguma situação em que alguém te faz um mal, pode ter certeza que Deus pode utilizar aquela situação para transformar aquele mal em bem. Se isso vai acontecer ou não, o tempo vai dizer, ok? E muitas vezes o tempo diz, de fato. Alguns maus acontecem para o bem. Não é acaso, não é universo, não é karma. É Deus quem transforma o mal em bem. Então, se eu fosse escrever alguma coisa sobre acontecimentos da vida de alguém que eu conheço muito bem, ou da minha vida, eu poderia dizer: o Senhor transformou o mal que fizeram a mim naquele dia, que eu me lembro, em bem. Dessa forma. E assim eu poderia, se eu fosse um autor da Bíblia, né, eu poderia escrever: o Senhor levou fulano de tal a fazer isso comigo para que isso se transformasse no bem XYZ hoje. Obviamente eu não sou um autor da Bíblia, eu não farei isso, eu não vou escrever nada do tipo. Mas entender como Deus age a partir da cosmovisão, que é construída por uma teologia que faz sentido e é extraída do texto, muda a sua compreensão, muda o seu entendimento sobre o que acontece, te faz entender não só quem é Deus, mas como ele age até hoje. Beleza? Peguei um exemplo bem grande, tá bom? Isso daqui a gente está falando do exílio dos israelitas e da volta para Israel. Depois lá no livro de Ageu vai ter a reconstrução do templo. É um livro muito bom, inclusive. Leiam o livro de Ageu, é pequeno, acho que tem 2 capítulos, 3, sei lá. Muito bom o livro, leiam também. Então a gente está falando de acontecimentos muito grandes. Inclusive por isso está na Bíblia, beleza? O autor está falando aqui, Deus tocou o coração de Ciro, rei da Pérsia. A gente está falando de eventos muito grandes, personagens muito grandes. Mas o que acontece aqui acontece com a gente também. Não é escala menor, sim, mas acontece. Então, você, se for cristão, provavelmente também conhece a história de Eliseu, que foi profeta em Israel, anos antes disso aqui que eu li agora. E Eliseu tinha o seu ajudante lá, chegou em um determinado momento em que eles estavam em um local aberto, e o ajudante morrendo de medo, nem me lembro por que mais, tá? E Eliseu falou assim: você não tá entendendo onde a gente tá. E aí pede para Deus abrir os olhos dele, né? E aí o assistente dele vê lá vários anjos, e Eliseu fala bem assim: muito mais são os que estão conosco, né? Então, da mesma forma que o ajudante de Eliseu teve os seus olhos abertos, muitas vezes conhecer a Deus por meio de uma boa exegese, de uma boa teologia, abre os seus olhos também. Não para você ver anjos pegando fogo, tá bom? Em carruagem de fogo, não é isso. Mas para você entender, ou pelo menos ter boas pistas da ação de Deus. E isso, inclusive, é muito importante para que o cristão tenha paz. Não só o cristão, né? Mas já que o povo que Deus escolheu agora são os cristãos, nós somos o povo da aliança agora. Então, para o cristão isso é muito importante, ok? Então, agora que você entendeu o que é importante, entender o que acontece à luz de uma cosmovisão saudável, estude mais a Bíblia, beleza? Vá atrás, se precisar de ajuda, posso indicar alguém que dá aulas particulares sobre a Bíblia. Não sou eu, tá bom? Eu não estou nesse nível, acho que nunca vou estar. Mas existem pessoas capacitadas para ensinar. Se você quer aprender, corra atrás. Ainda há tempo para isso, beleza? Um abração, fiquem com Deus. E tô gravando, hein? Prometi que ia gravar mais vídeo e dessa vez eu tô cumprindo. Então, quem sabe aí nos próximos dias eu grave mais, beleza? Fique ligado, ativa o sininho, dê o like no vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar de ouvir. E, glória a Deus, né? Que a palavra cresça a cada vez mais. E
espero que pessoas melhores que eu surjam também, beleza? Porque... Bom, esse é um papo para outro dia. Mas... a gente precisa de pessoas capacitadas para nos ensinar a Bíblia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É isso. Deus abençoe. Fiquem com Deus.